Bem, para o caso de hoje, eu aconselho-vos a ir buscar a vossa pipoca, sentarem-se confortavelmente, porque o caso desta grávida vai-vos deixar com mais dúvidas do que vocês alguma vez pudessem imaginar que iriam ter sobre um caso e ainda vão questionar a vossa sanidade mental. Era dia 24 de dezembro de 2003. Vejam esta data e guardem na vossa memória. Lacey Patterson, uma grávida de 8 meses, foi supostamente passear o seu cão e o seu cão voltou sozinho com a trela, mas ela não. Isto são palavras do seu marido Scott. Lacey Patterson e Scott já eram casados há algum tempo e, apesar de Scott não mostrar interesse em ter filhos, Lacey adoraria ser mãe. Era assim, segundo as amigas dela, era assim a maior vontade da vida da Lacey ser mãe. E ela lidava com as crianças de uma maneira muito especial. Lacey Patterson era muito feliz com o Scott, adorava-o, amava-o de uma maneira... Era o homem da vida dela, não se via a ter filhos com mais ninguém, ter família com mais ninguém e a ser feliz com mais ninguém. No fim da tarde de 24 de dezembro de 2003, Scott, marido de Lacey Patterson, liga para a mãe de Lacey Patterson e pergunta-lhe se ela está na casa dela. E ela responde que não. E pergunta porquê que ele está a fazer essa pergunta. Supostamente ela estaria com ele. E ele afirma que não, que vai procurar na casa das amigas, para irem procurar na casa das amigas, porque se ela não estiver na casa das amigas, ela está supostamente desaparecida. Porque o cão voltou com a trela, sozinho, depois de ela o ter ido passear. Estranho, ele dizer logo a palavra desaparecida. Então é muito assustada, vai procurar na casa das amigas e depois percebe que realmente ela não está lá, liga para ela, ela não atende nenhuma das mensagens das chamadas e aí sim vão à polícia e fazem uma queixa do desaparecimento dela. A polícia apareceu imediatamente, já não houve ceia de Natal, toda a família e amigos de Lacey Patterson foram imediatamente para a casa dela para saber o que é que se passava e porque é que ela tinha desaparecido. A polícia chegou imediatamente e chama Scott para um interrogatório, mas acharam estranho porque o investigador diz logo que achou muito estranha a calma de Scott. Ele estava muito calmo para uma situação daquelas, para o desaparecimento da própria mulher e principalmente ela estando grávida de 8 meses. Então foi logo muito suspeita ali a atitude dele. Então eles fazem todas as perguntas, ele conta que tinha ido à pesca, ele contou isto à mãe de Lacey e também conta ao polícia que ele tinha ido à pesca e quando voltou viu que o cãozinho estava contra ela à porta de casa e que supostamente a mulher tinha informado que ia passear o cão e não voltou mais, não respondeu mais às mensagens e às chamadas e ele achou muito estranho. E supostamente a ideia é de que ela tinha sido assaltada e tinha sido um assalto que tinha corrido mal. Entretanto, eles começam a fazer as investigações dentro da casa de Lacey e encontram algumas evidências estranhas. Dá a entender de que, em primeiro lugar, Scott deixou escapar que tinha referido a um amigo que tinha ido jogar golfe e quando voltou a mulher tinha desaparecido. Mas à mãe de Lacey, ele disse que foi à pesca e que depois quando ele voltou, Lacey tinha desaparecido. Então alguma coisa aqui já não bate certo. E depois nas investigações dentro de casa, percebe-se de que antes da ligação feita para a mãe de Lacey, havia vestígio de um copo de leite vazio, uma pizza aquecida no forno e alguém tinha acabado de tomar banho. Então dá a entender que Scott, quando chegou a casa, primeiro tomou um copo de leite, comeu um bocado de pizza, tomou um banho e só depois ligou à mãe de Lacey. Então, se tu tens a tua parceira ou o teu parceiro desaparecido, tu nunca vais chegar tranquilamente a casa, perceber que a pessoa está desaparecida porque o cão vem com a trela e ainda vais comer a tua pizza, beber um copo de leite, tomar um banho e só depois ligar para o familiar do teu parceiro, isso não é normal. Então, foi um grande alerta para a polícia essa questão. E foi aí que eles viram um verdadeiro suspeito. Em interrogatório ainda perguntaram se ele queria fazer o teste do polígrafo. Ele disse logo que sim. Mas no dia seguinte, porque as investigações começaram no dia 24, no dia de Natal, era para ele se submeter ao teste de polígrafo, mas ele já disse que não queria. Então, supostamente foi um conselho do pai e ele já disse que não o queria fazer. Então ele acabou por não participar do teste de polígrafo. Depois algumas evidências também começaram a aparecer, como ele dizer que tinha comprado uns objetos para a pesca e estarem todas as embalagens, ele nem sequer ter utilizado, portanto dá a entender que ele nem chegou a ir para a pesca, então supostamente só os comprou para mostrar que as tinha, então isso também foi muito suspeito para a polícia. E depois é que vem a verdadeira bomba do caso, que eu acho que ela sim foi uma grande mulher, até evidência do contrário. Foi ela sim a testemunha principal para a prisão de Scott. Amber era a amante de Scott, que supostamente não era amante. Eu vou explicar porquê. Scott tinha uma amante chamada Amber. E ele dizia a Amber que
era solteiro, que não tinha ninguém, e Amber já tinha uma filha. E o que é que ele dizia a Amber? Que a filha de Amber para ele bastava. Ele não queria mais filhos nenhuns, porque ele nunca quis ter filhos. Isto era o que ele dizia a Amber. Depois uma amiga de Amber descobriu que ele era casado. O que é que a amiga de Amber fez? Ela ameaçou o Scott, que se ele não contasse a Amber, ela iria contar. Então, o que é que ele fez? Ele chegou a Amber, muito choroso, muito manipulador, e contou que era viúvo, que a mulher tinha tido um acidente e que ele não tinha suportado e que ainda estava a recuperar e por isso tinha dito que era solteiro porque não queria falar do assunto. Ela acreditou logo na hora e não desconfiou, acreditou plenamente dele. E agora temos aqui uma coisa interessante. No dia 9 de dezembro foi quando ele comprou o barco e as peças para a pesca. E no dia 9 de dezembro ele diz a Amber que vão ficar juntos, que nada os vai impedir de estar juntos e que está tudo certo entre eles. E que supostamente vão poder ficar juntos e que ele vai poder viver com ela e que já não tem nada que o impeça de viver com ela. Ele diz estas coisas assim. O que é muito estranho, porque foi exatamente no mesmo dia que ele comprou o barco e as peças da pesca. Já vamos saber porquê. Depois do desaparecimento de Lacey Patterson, sai ao fim de alguns dias no jornal toda esta história, o nome dela, o nome dele referido, e Amber vê esse jornal. E aí ela percebe que se referem a ele, tem foto dele, tem o nome dele, e ela percebe que foi enganada. Finalmente ela percebe que foi enganada. E ela confronta ele. E quando ela confronta ele, ele diz que não contou a verdade porque não queria que ela soubesse que ela era a outra e que ele estava em processo de separação com a mulher e que ele não queria estar com a mulher e que ainda não tinha tido coragem de se separar e que infelizmente aconteceu este desaparecimento e que estava nos planos de ele se separar da mulher para ficar com Amber, enfim. Uma confusão, chorou, fez lá a manipulação dele, mas ela disse que eles não poderiam continuar juntos porque alguma coisa aqui não estava bem, ela tinha sido enganada e já não confiava nele e supostamente não queria continuar. E é aí que ela começa a desconfiar, porque como ele tinha mentido a ela e tinha dito que ninguém os ia atrapalhar, iam ficar juntos e de repente a mulher desaparece depois de ele ter dito que já ninguém os ia atrapalhar e iam ficar juntos, etc., ela achou muito estranho e foi falar com a polícia. Falou com a polícia que era supostamente a namorada dele e que não era amante, porque segundo ela ele tinha uma relação normal com ela e que segundo ela ele era viúvo, solteiro e depois viúvo. Ela não sabia que havia uma mulher viva na história. E ela virou aqui um grande aliado para eles, porque já havia toda esta desconfiança de as coisas não baterem certo com a questão da pesca, com o ter dito aos amigos que foi jogar golfe e a mãe de Lacey ter dito que tinha ido pescar, de ter comido uma pizza e bebido um copo de leite e tomado um banho antes de ligar para a mãe de Lacey como se nada fosse, a calma dele perante as perguntas e perante as situações, como se parecia que não tinha perdido ninguém. Nunca falava do filho dele, ele nunca mencionava o filho, que era um menino, ele nunca mencionava, era como se não se importasse, e de repente a polícia quando volta à casa vê que o quarto do bebê até foi feito de despensa, e isso não é uma atitude de quem está à espera que o bebê volte, que a mulher volte, que a família volte. Então havia muitas desconfianças aqui, muita coisa que não batia certo, e depois de descoberta desta suposta amante, as coisas viraram completamente. Chegamos a 14 de abril de 2003, quando o corpo de Lacey é encontrado. Ele é encontrado numa ribeira, exatamente onde ele disse que tinha ido pescar, e já estava num grande avançado estado de composição, e era uma mulher com feto, tudo indicava que era Lacey. Depois foi feito os exames e a autópsia e sim, tratava-se de Lacey Patterson. A partir do momento que ela é encontrada, sai uma ordem de prisão para ele. Ele estava a passar férias com os pais, eles vão ter com ele e prendem-no, porque ao chegar perto dele ainda pergunta com uma grande lata: não me digam que o que encontraram foi a minha mulher e o meu filho. Finalmente ele fala do filho. Então há coisas aqui que realmente nada do que ele dizia batia certo, até porque inicialmente ele nem queria ninguém na casa dele e depois ele já queria dar entrevistas dentro da casa dele. Parecia que ele tinha estudado tudo o que ele ia dizer e queria passar credibilidade para o público. Depois ele não queria falar com ninguém e virar suspeito. Ele percebeu que precisava de passar credibilidade para o público e ele aceitar as entrevistas dentro de casa, que até foram passadas para todas as televisões dos Estados Unidos. Então ele é preso e a principal testemunha deste caso é então Amber. E inicialmente nenhuma das famílias acredita que ele tenha cometido este crime, porque ele era tão querido com ela e era tão boa pessoa para eles e era uma pessoa tão amável que ninguém acreditava, incluindo a mãe de Lacey, mas depois de Amber aparecer, a mãe de Lacey passou a desconfiar dele, passou a não acreditar mais nele, depois de tantas mentiras e tantas evidências, era impossível que realmente ele não tivesse feito nada com a filha. Então, segundo a polícia, ele chegou a casa, socou a mulher
enrolou-a naquelas coisas azuis, eu não sei o nome agora, que costumam pôr os peixes naquelas coisas azuis, levou-o na carrinha dele, porque ele tinha uma carrinha de caixa aberta, levou-o para esse rio, pôs umas pedras em volta desse coisinho azul, fechado, e pôs no rio, pensando que ela iria para o fundo com as pedras e que não viria ao de cima. Mas não sei se foi por obra de Deus, não sei se foi algum peixe que roeu aquela corda, onde se encontravam aquelas pedras, mas ela veio ao de cima e foi parar à margem e foi assim que ela foi encontrada. E depois disso ele voltou a casa, comeu a pizza, bebeu o copo de leite, tomou um banho e ligou para a mãe de Lacey Patterson. Que, segundo a polícia, o caminho mais fácil para ele era eliminar Patterson, até porque ele não queria este filho, ficar com Amber, que já tinha uma filha e que ele não queria mais dinheiro, para ele era perfeito, e depois dar a mulher como desaparecida e ao fim de um tempo assumir o relacionamento com Amber. Este é o verdadeiro plano dele, então vou-me livrar desta para ficar com a outra. Então, graças à principal testemunha de Amber e todas essas evidências de coisas que não batiam certo, ele foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2022 ele fez um pedido para um novo julgamento para ter uma possibilidade de liberdade condicional ao fim de uns anos, mas foi negado e ele continua preso. Tu podes ver ainda o documentário de Lacey Patterson na Netflix, ele está disponível e são cerca de 3 episódios. Se tu gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de me seguir aqui no YouTube e aqui na descrição vai estar o link do meu Instagram e do meu TikTok, que vão ter mais vídeos como este.